E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre aí uma sequência de melhorias que a gente pode fazer em DeepQ Networks de forma que a gente consiga melhorar ainda mais a performance que esses algoritmos de aprendizado por reforço podem ter. Então, a primeira melhoria que a gente vai ver é o que a gente chama de Double Q Learning. Então, no DQ, né, a gente geralmente tenta aproximar, né, de alguma forma, o valor de Q, sem ter meio que uma boa noção acerca disso, né? E a gente justamente faz isso, né, usando aqui aquele conceito de TD Learning, né, que a gente usar o reward mais um valor máximo, né, da ação do valor que é seguinte. E geralmente, né, por a gente estar usando um valor máximo aqui, a gente está hiperestimando, né, o valor das ações, né, naturalmente, porque você está pegando um máximo aqui. E aí, né, esses erros de estimação podem estar criando aí alguns erros de updates em pesos, pode estar criando ruído, né, no ambiente como um todo, né? Então, no geral, as redes têm essas redes de K, esse algoritmo tem a tendência de hiperestimar os valores. Então, o que a gente faz a gente cria, basicamente, duas redes, né, Q1 e Q2, e aí a gente não, né, essas redes, né, a gente vai considerar o seguinte, né? É, a gente vai pegar a rede primária e a Target Network, né? A gente já tem duas redes, não é que a gente está criando exatamente duas redes novas. A gente já tem, né, as redes, né? Uma que a gente usa para Target Network, que foi o que a gente falou no último vídeo, e a gente tem a nossa rede primária. E aí o que a gente vai fazer é basicamente o seguinte: a gente vai pegar a rede primária e vai colocar ela para fazer a seleção de uma ação. E a rede alvo a gente vai usar para fazer meio que a avaliação. Então, né, a rede primária ela vai selecionar, né, a ação que maximiza os passos e a rede secundária, a Target Network, como ela tem pesos parecidos, ela vai pegar e vai fazer avaliar essa ação, né, calculando o erro. Então, nota, a gente vai pegar, né? E a partir da Target Network, né, na partir da rede primária, a gente vai calcular aqui, né, o valor Q inicial e vai fazer essa diferença, né, baseado no valor da rede primária. Então, o que a gente vai estar meio que fazendo é mudando aí a média. A gente vai estar pegando a gente não vai estar pegando a ação que é hiperestimada, né? A gente vai estar de alguma forma meio que fazendo ponderando isso, que vai reduzir um pouco o tanto que a gente estima. Então, em resumo, a gente vai pegar a ação, a gente vai pegar a ação que a nossa rede primária manda a gente executar, né, a ação seguinte, vai calcular o valor que é a partir da Target Network e aí a gente vai avaliar isso, entendeu? Na hora de atualizar os pesos, né, na fórmula do erro. E aí, basicamente, essa é a ideia, né? A gente não vai hiperestimar porque a gente meio que vai estar fazendo aí uma junção dos dois, então a gente vai estar pegando um valor um pouco menor, né? Então, fica aqui. Justamente é isso que está descrito aqui na fórmula, né? A gente vai pegar o Q-valor, né? Só que a gente vai, como a ação linha que a gente vai usar é baseada no Q-valor da primária, a gente vai pegar o Q-valor da target, a gente vai estar meio que misturando os dois, a gente vai pegar aí um valor intermediário que vai reduzir aí o quanto que a gente adiciona de ruído, né? De estimação dos valores. Então essa é a primeira melhoria que a gente pode fazer, né? O chamado de Double Q Learning. A segunda melhoria que a gente pode fazer é o replay prioritário, né? Então, basicamente é o seguinte, né? A gente usou o Experience Replay para reduzir a dependência entre os estados, justamente o estado anterior com o estado inicial, né? Então, a gente quer reduzir a correlação para evitar que a nossa rede venha a ter um overfit por causa dessa correlação entre os dados que a gente estava utilizando. Só que, né, eles estão sendo utilizados, esses valores, com base na mesma frequência. E nem sempre é isso que a gente tem que fazer. Por quê?
A ideia é que a gente tenha que, para reduzir ainda mais, né, a correlação, a gente tem que usar valores que tenham uma diferença temporal maior, né? Porque aí, né, faz mais sentido, porque a gente vai, porque diferenças temporais maiores dão um ganho de aprendizado maior. Então, né, a gente pode ter alguns algoritmos aqui que a gente pode usar para, de alguma forma, criar um ranking, uma prioridade, né? A gente pode ter uma probabilidade de replay, né? Aproximar uma probabilidade de replay para cada sample. A gente pode criar um ranking. A gente pode... Cadê? Ah, peraí. A gente pode ou colocar um proporcional, né? Ou colocar um ranking baseado nisso, né? E, bom, né? Isso vai trazer alguns problemas, como perda de diversidade, né? Se a gente só optar pelos que têm o maior erro, né? Ou então a gente vai introduzir de alguma forma aqui um bias, se a gente só colocar os mais importantes. Então, a gente vai estar adicionando aí tanto o proporcional quanto o baseado em um ranking, e eles vão estar dando aí uma vantagem, só que eles vão trazer também problemas, né? Sejam por perda de diversidade ou então por introdução de bias. A gente também pode estar colocando aqui uma priorização estocástica, né? Que é uma solução que a gente tem essas duas aqui, que ajuda a gente a não perder tanto a diversidade de dados, porque a gente está interpolando, né, entre algo uniforme ou algo que busca mais os erros maiores. Então, o Stochastic Prioritization eles vai corrigir esse problema de perda de diversidade e o Importance Sample ele vai corrigir esse problema de introduzir o bias, né? Então, a gente vai estar meio que compensando isso utilizando esses pesos de importância, né? Então, a gente garante ainda que não vai estar introduzindo nenhum bias. Então, só por resumo, né? A gente tem que considerar uma prioridade, só que a gente não quer nem perder diversidade nem o bias. Então, ao invés de usar o proporcional e o baseado em rankings, né? O que a gente faz é justamente usar o estocástico, né? Para interpolar é, entre um TG Learning muito alto e algo puramente de exploração, ou então a gente usa o Importance Sampling justamente para colocar pesos que reduzem o bias no geral. E aí, meu, existem várias formas de você entender isso, né? Mas o, justamente a ideia é que quando você prioriza replays certos que tem uma diferença temporal maior, eles conseguem trazer aí um aprendizado mais rápido para a gente como um todo. A última melhoria aí que a gente pode estar considerando fazer é justamente o DQM com redes com dueling networks, né? Então, basicamente é o seguinte, né? Em muitos estados, né, os valores de estado vão ser muito próximos. E vai ser só em alguns que essa diferença vai ser maior. Por isso, né, nem sempre faz sentido a gente aprender o valor de estado de cada um. Pode ser pode ser um benefício maior, né? A gente aprender os valores os valores de cada estado e calcular a vantagem de tomar certas ações sobre esses estados. Então, às vezes, eu mudar de um estado para o outro, né, o Q-valor é praticamente o mesmo do V-valor. Né? A diferença entre esses caras vai ser quase zero, né? A vantagem vai ser quase zero. Então, aí a gente ganha um custo computacional se a gente pegar a nossa rede, dividir ela em duas e a gente passar a calcular o valor V e o valor A, que seria a vantagem do Q velho, né? A vantagem de tomar aquela ação, que seria basicamente o Q valor menos o V valor. Aqui, como está definido aqui nessa equação. Peraí. E aí a gente passa a fazer toda uma computação nova que é baseada nessa vantagem que a gente ganha. Porque a gente ainda consegue tomar as decisões mais a gente ainda consegue tomar as decisões mais espertas, porque a gente, de certa forma, ainda vai estar calculando o que é valor aqui, né? Só que a gente vai ganhar uma convergência mais rápida também, porque a gente vai aprender um V geral que pode ser, é, pode, pode ser né, compartilhado através de
estados similares que não têm uma vantagem tão grande. Então a gente ganha aí meio que um ganho de performance maior, né? A gente precisa fazer menos contas e aí a gente consegue convergir de uma forma mais rápida. E aí, de fato, ele traz resultados que realmente trazem uma convergência bem mais rápido, principalmente no espaço de ações mais alto. Então, só para fechar, a gente viu nessa última série aí sobre Deep Q Networks, a gente viu o algoritmo Deep Q Networks, a gente implementou nesse algoritmo o Experience Replay e a gente implementou também não só o Experience Replay, como qual que era o nome dele? Como o Q Target, né? Esses algoritmos, eles ajudaram a gente a trabalhar com a, a correlação, né? A reduzir a correlação entre os estados e ajudaram a gente também a trabalhar com alvos que não são estacionários. E aí, a partir disso, a gente desenvolveu o DQN. Depois, né, a gente pensou em melhorias que a gente poderia fazer. A gente falou sobre o Double Q Learning, que basicamente consiste em usar essas duas redes que a gente já tem criadas e meio que misturar, né, elas no momento de calcular o update, né, justamente para reduzir, né, justamente para reduzir a superestimação que a gente faz, né, no Q velho, né? Então a gente consegue reduzir para algo mais próximo da realidade. Depois a gente falou sobre o Prioritized Replay, que justamente serve para a gente dar prioridade a pontos do nosso replay buffer que tem uma diferença temporal maior, e essa diferença temporal maior permite a gente fazer updates mais rápidos e convergir de forma mais rápida. E depois a gente viu, né, as Dueling Networks, que basicamente consiste em ter uma DQN que na última camada separa em um ponto que vai, ao invés de calcular o Q-valor, vai calcular o V-valor e uma advantage, que seria a diferença entre o Q-valor e o V-valor, e isso vai dar um ganho de eficiência computacional, porque em alguns casos o valor da advantage vai ser zero, né, e a gente só precisa, aí a gente reduz, né, o custo de computação no geral, justamente, principalmente quando a gente estiver fazendo o update desses valores, e aí a gente também consegue fazer uma convergência mais rápida, ainda que, né, ganhando novos valores de peso. Assim a gente finaliza o vídeo e também finalizamos a parte de Q&A. Próximo vídeo a gente vai falar sobre Policy Gradients e aí a gente vai encerrar essa parte de Reinforcement Learning no geral. Um grande abraço para vocês, fico para a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal e fui!